Vindo bem aí? Tá joia? Jeremias 33:3. Dos cabelos. Maurício, meus pais vão vir? Meus pais. Tá. Foi? Pessoal, clame a mim e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você conhece. Esse foi o primeiro palavra profética que eu recebi. Eu estava subindo, já contei isso aqui algumas vezes, estava subindo um monte com o irmãozinho e ele falou: tem uma palavra de Deus para você. E ele falou, não foi nessa versão não, foi em uma outra versão. Ele disse: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E eu, um novo convertido, fiquei ali assustado. Fiquei muito assustado. Pensei assim: como será isso? Como se cumprirá isso? Será que vai ser um único evento? Vai ser uma revelação para solucionar o meu problema? Vai ser algo para me colocar numa posição superior? Eu vou ser o único privilegiado? Vai ser alguma coisa para solucionar os meus problemas? Está dando para ouvir? Está ouvindo? Está ouvindo bem? Com o passar dos anos eu vi que não. Deu para perceber que o invoca-me traz consigo uma trajetória e se faz necessário caminhar naquele sentido. E isso foi uma das muitas coisas que nós aprendemos aqui pela manhã. Que o evangelista, o profeta, o mestre, o pastor, o apóstolo são gente como a gente. Hoje eu percebi que são gente como a gente, mas com um diferencial, com alguma coisa que deve motivar todo cristão, que é escolher o crer no espiritual. Mas foi tão proveitosa a conversa de manhã hoje, porque a falta de conhecimento ela paralisa por um período, por décadas ou por uma vida toda. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu recém-convertido, meu pastor, com muito desejo de ensinar, ele falou: Maurício, vamos ali no hospital orar para os enfermos. Eu falei: opa, que beleza. E aí eu fui com ele. E chegamos e fomos passando nos quartos. Eu achei que era barato tudo. E aí fui no segundo dia, meu pastor. E no quarto que eu tinha orado por uma senhora, estava vazio. Eu fiquei em alegria, sabe? Aí o pastor perguntou: cadê aquela senhora que nós oramos por ela ontem? Aí eles falaram assim: ela morreu. Eu fiquei um desespero, meu pastor. Aquilo me paralisou por décadas. Confesso que isso trouxe um efeito até os dias de hoje. Quando o Senhor falou hoje de manhã que às vezes, sobre o ônus e o bônus, o Senhor tem trazido isso nesses dias para me restaurar nesse, não é orar por orar,
porque Ele me impediu de orar não só pelos enfermos, foi reduzindo o meu tempo, Esses dias eu coloquei a mão sobre a cabecinha dela e fiquei um período sem fazer isso, e ela acordou e falou assim: que bom, quanto tempo você não faz isso? Por que, pastor? Entender aquilo que o senhor falou hoje vai fazer a igreja não ficar paralisada como eu fiquei, acho que por quase 2 décadas. Nunca mais me atrevi a orar por um doente. Ele falou sobre o ônus e o bônus. Quando você ora por uma pessoa, ela fica curada. De quem é o ônus? De quem é o bônus? É do Senhor. E se a pessoa morrer igual a mulher que eu orei? De quem é o ônus? É do Senhor. Ele não curou naquela hora. Ele sabe tudo, né? E a falta de conhecimento, meus irmãos, eu falei com vocês, paralisa por décadas ou por uma vida toda. Quando o pastor César que vocês viriam aqui, eu disse a ele assim: eu sei muito pouco sobre isso, pastor, mas eu creio e não ouso não estar lá. Falei com ele. Minha esposa sabe como foi difícil eu estar aqui esses 3 dias. Ela sabe tudo. Eu falei com ele que eu preciso aprender, que eu preciso crer, eu preciso romper, eu preciso renovar minha mente, mas eu sei muito pouco sobre isso. Outro dia, meus irmãos, eu tinha saído do discipulado com o pastor, e eu tenho feito um discipulado. Falei com ele que quero fazer um discipulado. Eu quero fazer. Eu preciso da ajuda de Deus, fazer um discipulado confessional. Eu preciso me conversar com ele. Eu não quero fazer um discipulado com máscara, né? Mostrando para ele que eu sou. Mas só que eu falei com ele para ele ter paciência, que às vezes nem eu sei quem eu sou. E eu falei com ele que eu precisava que o Senhor me tocar, mas eu não sei nem como fazer isso. Eu falava com ele. E aí nesse mesmo dia o Sapatinho de Fogo, ele não está aqui, o Sapatinho de Fogo me manda um louvor, e eu já tinha ouvido o louvor umas 4, 5 vezes. E no domingo chamei a Renata para ouvir o louvor comigo. Falei: olha, Renata, esse louvor está falando as coisas que eu falei para o pastor lá, que eu preciso fazer o que Deus faça comigo, mas eu não sei nem como. Ouve comigo esse louvor, Renata, ouve comigo. E eu já tinha ouvido umas 4 vezes. E chega o momento do louvor. Como que Deus faz para falar com o homem? Que absurdo, irmão. Chega o momento do louvor. Eu quero até conversar com o Sapatinho para ver se ele ouviu isso. E tem mesmo, pessoal. A moça está ministrando e cantando e respondendo aquilo que eu perguntei, algumas coisas que eu tinha me confessado com o pastor, falado: eu sou assim, eu sou assim, eu sou assado. E tem coisas que eu nem sei como que eu sou, e não sei como que deixar Deus me tocar. Chega um determinado momento do louvor, a moça fala assim: Maurício, deixa Deus te tocar. Isso foi um louvor que ela gravou na igreja, meu irmão, e deve ter um Maurício lá. Só que nesse dia foi tão forte para mim que eu estava perguntando para Deus. Falei: o quê? Falei: Renato, você ouviu o que a moça falou? Ela falou meu nome. Aí eu repeti de novo, fui repetindo, eu fui chorando. Meus irmãos, talvez você não vai ouvir um louvor, não precise de ser tão específico assim contigo, mas Deus vela pela palavra dele. Ele quer falar com a gente, e ele fala. E ali a moça foi falando, e eu fui entendendo que eu preciso eu preciso sair desse ciclo. Certa feita, meus irmãos, eu estava sentado ali próximo ao Jefferson, e uma irmã me convidou para ir numa conferência em Barueri. E aí eu perguntei a um outro irmão que tinha muito mais entendimento que eu tinha pouquinho, ou quase nada. Falei: pastor, meu irmão, você acha que eu devo ir lá nessa conferência? Ele falou: vai lá. Mas Deus
não fala aqui comigo, não? Fala, irmão, mas vai lá. Parece que ele me deu um cascudo para mim lá. E eu fui na conferência, meu pastor. E fiquei lá um dia ouvindo o pastor falar, era um norte-americano. E ele falou por um dia. E falou no segundo dia, para um presbiteriano recém-convertido, era eu. E falou no terceiro dia, sobre o ministério que ele pregava. E no terceiro dia, meu pastor, eu saí da igreja. Era um evento, era um centro, uma conferência, um local de conferência. Eu saí, sentei no passeio. Eu sentei no passeio e fui falar com Deus. E falei assim: meu Deus, esse pastor é doido. Essas coisas que ele está falando não tem cabimento, não tem lógica. Não, que coisa é essa? Falei: oh, meu Deus, olha, está valendo só os dias de folga que eu estou tendo aqui e o sanduíche que nós estamos comendo. Infelizmente, pastor. E aí foi o quarto dia da conferência. No quarto dia da conferência eu entrei novamente. E aí meu pastor, no terceiro dia da conferência nós fomos para o hotel. E tinha uns jovens. Tinha jovens. Tinha um menino, como que ele chama? O Vitinho. O Vitinho estava lá, os meninos mais novos que eu. E eu fui acabando café a todo mundo. Que eu entrei e falei assim: pessoal, que coisa doida. Esse homem fala que todo mundo tem que fazer isso agora. Coisa esquisita, e não sei o que tem. E ali tinha um monte de jovem, e eu era um pouquinho mais velho, tinha o meu pastor, e o meu pastor escutava aquilo, e ele falou: meu filho, vamos tomar um banho? Vamos para o banheiro, vamos tomar um banho, que ele também estava, acho, pensando, quase igual eu também. E aí eu estava acabando o café de todo mundo. Sim, eu estava atrapalhando tudo. Aí ele falou: meu filho, vamos tomar um banhozinho ali, vamos, para parar a conversa. Para parar a conversa. No quarto dia eu entrei. Ele falou assim: meu filho, ele me chamava de filho, ele chama de hoje. Você quer sentar lá na frente? Quem tinha nascido, amor? A Melissa tinha nascido novinha. Senta lá na frente, filho, no lugar dos pastores, para a Amanda te ver, para a Renata te ver. Senta lá, filho. E naquela noite, pastor, eu tinha ido dormir lá no quarto. Falei assim: Senhor, o cara está falando isso, está falando aquilo, está falando isso, falando aquilo, eu nunca aprendi isso, que coisa mais esquisita. Aí, no outro dia ele falou: senta lá, filho, que lá estão filmando, a Renata vai te ver, as meninas vão te ver lá em Barbacena. Senta lá, filho, no lugar dos pastores, eu vou ficar aqui no seu lugar. Naquele dia o pastor deu a palavra para um discípulo dele falar. E ele falou naquele dia, no quarto dia, aquilo que eu tinha perguntado a Deus lá na cama, chorando, como ele fez esses dias no louvor, que eu tinha falado do pastor, o sapatinho manda, Deus manda louvor, Deus manda um monte de coisa para falar com a gente, para socorrer a gente. Nós vamos ter 2 dias aqui, meus irmãos. 2. Para aprender sobre o ministério deles. O ministério que pode nós aprender hoje que fluir na igreja. Aqui não vai ter o quarto dia, não. Se você, Deus te ama, Deus me ama, e quer que a gente rompa nesses entendimentos errados que a gente tem, ou não tem entendimento nenhum, ou não sabe sobre o assunto. São tradições, são culturas. Às vezes cada um veio de um lugar e cada um falou uma coisa, e Satanás quer distorcer tudo. Deus quer que a gente rompa em fé. Deus quer tirar da gente essa incredulidade, sabe? A resistência que impede eu e você de romper em fé. Entre tantas coisas, eu conversei com o pastor essa semana. Uma das coisas que ele me disse aqui, ele falou: Maurício, traz a sua memória as coisas que traz esperança. Oi? Assim? Traz a memória, traz a sua memória, Maurício, aquilo que traz a esperança. Ele citou um texto, e eu lembrei do texto lá de 1 Reis 17:13, onde o profeta chega, e a moça ali,
achando que ia morrer, não tinha pouca coisa para oferecer. Deus mandou o profeta ir lá para que ela o alimentasse, e ela parecia que tinha tão pouco para oferecer para ele, e alimentou aquele homem. Falou assim: eu vou fazer o alimento para você, eu vou morrer. 1 Reis 17:13. Depois vocês podem ler na casa de vocês, 1 Reis 17, do 8 ao 24. E aí ela fez aquele bolo, serviu o profeta, e mais adiante o filho dela ainda morre. Ela fala assim: pô, você veio aqui para o meu filho morrer ainda? Ele foi e orou, e o filho dela ressuscitou ali. E olhando para esse texto, eu trouxe para a minha vida, e falando com Deus assim: Senhor, espera aí só um minuto. Há coisas nas Escrituras que dá para ver que eu estou vivendo. Há coisas que parece que está muito longe, e há coisas que parece que eu não vou viver nunca. É uma conversa franca com Deus, e aí aquele Deus que fala, como a pastora falou hoje, numa voz interior, que eu ficava também encucado com isso. Ele fala assim, que é necessário uma mudança contínua e constante, uma decisão. Eu preciso deixar de fazer algumas coisas e fazer outras coisas. Isso foi a resposta que ele me deu. E eu falei com Deus assim: o Senhor me ajuda, porque há tantas mentiras na minha mente que eu aceito como verdade, e parece que eu fui criado ali vendo aquelas coisas acontecerem, e parece tão difícil eu romper aquilo, sair daquilo. Eu falei com Deus: o Senhor me ajuda, meu Deus. Isso foi hoje, na hora que eu saí aqui, fui lá para casa, e Deus falou: eu te ajudo, é para caminhar em fé. Deus falou comigo que sempre colocou pessoas do meu lado para me ajudar. Sempre colocou pessoas do meu lado para me ajudar. Mas falou também comigo para eu ter cuidado com as armadilhas. Isso eu falei com o pastor outro dia, que até o que é lícito pode tirar a minha comunhão com Deus. Até o que é lícito. Você chega em casa, você fica lá fazendo uma coisinha, e está fazendo aquilo, e aquilo está tirando a sua comunhão, e não é ilícito. Meus irmãos, uma fala pesada, mas a incredulidade é uma desgraça na vida do homem. A incredulidade é uma desgraça na vida do homem. Eu quero orar para que vocês não estejam como eu estive lá em Barueri, até o 3º dia de conferência. E cheguei ao ponto de sair da igreja por desconhecer a verdade, por não crer na totalidade daquilo que o Senhor deseja para nós. Senhor, eu sou cabeçudo, sabe? E para entender, o Senhor já tinha falado comigo para mim parar de ficar cocheando em 2 pensamentos. E como Ele sabe que eu não entendi direito, Ele manda o profeta falar comigo de novo, para me parar de cochear em 2 pensamentos. E é uma grande verdade, pastor, porque eu conversei com a minha esposa em casa esses dias. Eu falei com ela: Renata, essa questão está me paralisando. Esse negócio de eu voltar lá atrás e ficar angustiado com aquilo que eu não fiz, e ver que não dá para me fazer agora, e é aquilo que a senhora falou mesmo. Eu sou grato a muitas coisas, quando vê eu retrocedo de novo, mas eu não fiz isso, eu não fiz isso. Esses dias Deus mandou minha filha mais nova me abraçar e falar: pai, para. E coisas que aconteceram no passado que estão me travando de uma forma, pastor, que eu começo
cochear em dois pensamentos. Que uma hora eu glorifico a minha vida e outra hora eu começo a murmurar e ser ingrato. E muitas vezes até quase sem perceber. Porque parece que é natural, ou que essa semana, como a pastora diz hoje ali sobre a voz interior, eu senti Deus falando assim também, que era para me deixar de fazer determinadas coisas nessa semana que vocês viriam, e são coisas lícitas, sabe? E aquela coisa assim, porque o que ela falou hoje, gente, é muito, ajuda a gente muito, sabe? Porque uma vez, eu já contei isso para vocês aqui, que o menino tocava violão e falava assim, Deus falou comigo. Eu falei, meu Deus do céu, Deus só fala com esse menino. Mas Deus fala com a gente, e você sente ali. E essa semana foi assim. Uma das coisas que aconteceu, falou assim, não falou assim, Maurício, pare com isso, não faça isso essa semana. Não foi assim. Veio aquele sentimento ali, falou assim, não faça isso essa semana. Consagre mais essa semana. Não faça isso. Nesse momento que você está fazendo isso que é lícito, faça aquilo que me aproxima mais de você. E você vai fazer com cada um de nós, irmãos. É você e ele, é eu e ele, é a Melissa e ele, é a Julie e ele, sabe? Ele vai falando, não, isso não. E essa semana foi assim. E eu não estou aqui para criar uma regra de conduta, né? Irmão, não seja um cristão distraído. Na hora que eu cheguei em casa hoje, eu chamei a Renata lá, eu deitei. Estou acabando, viu, pastor? Vai pregar o senhor. Já perguntei para minha esposa, vou pregar hoje? Vai pregar. Ó, e eu sou sempre rápido. Hoje eu estou demorando mais. Eu quero pregar, irmão. Deixa eu pregar. Eu cheguei em casa para finalizar e falei com o pastor Renato assim, Renato, faz favor. O que a pastora falou? O que a pastora Mara falou comigo? O Maurício falou isso. Ah, então é isso que eu entendi mesmo. Aí agora de tarde, eu estava deitadinho. Na hora que eu cheguei em casa, você me ajuda a anotar? Porque eu vou esquecer. Amanhã é segunda-feira. E você vai esquecer. E você não vai caminhar naquele sentido. E aí só daqui um ano depois da conferência de novo. Mas Deus não quer que seja assim. Agora acabou mesmo. Senhor, a palavra foi lida, está escrito que ela jamais voltará vazia, mas que ela cumprirá todo o propósito para o qual ela foi designada. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que se há algum irmão aqui hoje, daquela forma que eu estava em Barueri há 10 anos atrás ou mais, Senhor, que o Senhor com o seu poder e a sua glória possa romper esse pensamento maligno de incredulidade, Senhor, que me paralisou aqueles 3 dias ali em Barueri, Senhor. Eu peço ao Senhor e oro em nome de Jesus Cristo. Bom dia, boa noite, igreja. Boa noite. Nesse mesmo espírito de adoração, te convido, não pare. Cante comigo essa canção, ela diz assim: quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber o teu poder.
manda, vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça viver. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível eu serei. De novo, igreja, quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível eu serei. Com unção imbatível eu serei. Com unção imbatível eu serei. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe o que o esperamos. E ao partir o pão, os olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz
constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.